Bem-vindos a mais uma das aulas do nosso curso de férias, Caráter Cristão, o Padrão do Reino de Deus. E na aula de hoje nós teremos as bem-aventuranças, o padrão do Reino de Deus. Então, nós vamos utilizar alguns trechos do livro Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd-Jones, certo? Então, da editora Fiel. E estaremos trabalhando apenas com um trecho do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, que estão descritas em Mateus capítulo 5, dos versículos 3 em diante. Nós vamos estar trabalhando com relação a esse trecho das bem-aventuranças. E uma das perguntas que nós fazemos: a quem se destina esse Sermão do Monte? A quem ele é aplicável? Realmente, qual é o seu propósito? Qual a sua relevância? Quanto a isso, tem havido certo número de opiniões conflitantes, mas a gente vê que esse sermão é tudo quanto realmente tem importância em todo o Novo Testamento, e aí reside a base do assim chamado Evangelho Social. Nós vemos que também um outro ponto de vista é que o Sermão do Monte é apenas uma elaboração ou exposição da lei mosaica. No entanto, a gente percebe que outros trechos do Novo Testamento fazem referência, de alguma forma, a trechos do Sermão do Monte também, nas cartas paulinas, no restante dos evangelhos, e vemos essa exposição do reino como uma realidade essencialmente espiritual. Outra coisa que o Sermão do Monte nos ensina é a absoluta necessidade do novo nascimento, bem como a necessidade do Espírito Santo e de sua atuação no nosso íntimo. Sem o poder espiritual, sem o Espírito Santo, nós não temos condições de cumprir as prerrogativas encontradas no Sermão do Monte, e especialmente com relação às bem-aventuranças. É possível alguém ser um estudioso da Bíblia nesse sentido mecânico, assim como há quem passe muito tempo analisando os escritos de Shakespeare. Algumas pessoas passam seu tempo analisando as Escrituras. E, no entanto, o Sermão do Monte tem uma espécie de sequência lógica. Não somente isso, mas também há, sem dúvida, certa ordem e sequência espirituais. Nosso Senhor não ensinou essas etapas por acidente. A apresentação inteira foi efetuada de modo deliberado. Certos postulados foram firmados e, com base nesses postulados, seguiram-se outras coisas. Destarte, jamais discuto sobre qualquer injunção particular do Sermão do Monte com alguma pessoa enquanto não estou perfeitamente cônscio e convencido de que essa pessoa é crente. É um erro pedir de quem ainda não é crente que tente viver ou pôr em prática os preceitos do Sermão do Monte. Esperar conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto é heresia. Os apelos do Evangelho, em termos de conduta, princípios éticos e moralidade, sempre estão alicerçados sobre o pressuposto que as pessoas a quem esses mandamentos foram dirigidos devem ser pessoas regeneradas. Também vemos que, em primeiro lugar, vem a doutrina e, em seguida, as deduções com base nessas instruções. O autor diz que dividiria o Sermão do Monte em aspecto geral e aspectos particulares também, página 30. Nós vemos que outras das características essenciais e óbvias do seguidor de Cristo é que ele é uma pessoa que vive consciente de que está na presença de Deus. E tudo que ele faz deve ser encarado como algo para a glória de Deus e que o Senhor está em todos esses momentos. Ele também fala sobre o 7º capítulo de Mateus, que pode ser aceito como uma descrição do crente, como quem vive perenemente sob o escrutínio de Deus e, portanto, no temor ao Senhor. Não julgueis para que não sejais julgados. Entrai pela porta estreita, acautelai-vos dos vossos profetas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Outro sim, o crente é comparado ao homem que está edificando uma casa
e sabe que ela será submetida a um teste de resistência. Então, vemos que o Sermão do Monte não nos recomenda sair deste mundo para vivermos a vida cristã, mas que devemos vivê-la enquanto estamos vivendo no meio das pessoas, entre as pessoas, na sociedade, com as outras pessoas. O Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou de moral. Esse sermão não deve ser reputado uma lei, uma espécie de segunda edição dos 10 Mandamentos, uma série de regras e regulamentos que devem ser observados. Pelo contrário, o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente, ilustrada quanto a certos pormenores. É como se nosso Senhor houvesse dito: por causa daquilo que vocês são, eis como vocês deveriam encarar a lei e como deveriam viver. Então, nós vemos aí o capítulo 3 como uma introdução às bem-aventuranças. O indivíduo perfeitamente capaz de obedecer a todas as determinações do Sermão do Monte é aquele com a mente esclarecida quanto ao caráter essencial de um crente. Nosso Senhor ensinou que essa é a pessoa que realmente é abençoada, isto é, feliz. Alguém já sugeriu que poderíamos exprimir essa questão como segue: esse é o tipo de homem que deveria ser congratulado. Esse é o tipo de homem a ser imitado, pois somente ele é o homem verdadeiramente feliz. O grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. As bem-aventuranças sempre vão começar com a frase: feliz aquele ou bem-aventurado. O mundo inteiro anela obter a felicidade. Quão trágico é observar como as pessoas a estão procurando. A vasta maioria, infelizmente, busca de tal modo que essa busca só produz um infortúnio. Qualquer coisa que, mediante a evasão das dificuldades, meramente torne as pessoas felizes, por curto prazo, em última análise, só tende por intensificar a miséria e os problemas que elas enfrentam. Infelizmente, a maioria das pessoas estão em busca da felicidade nos lugares errados, através das drogas, através da diversão, através do prazer. O Sermão do Monte, entretanto, diz que se alguém quer ser feliz, aí está o caminho certo. Realmente, somente os bem-aventurados é que são felizes. Essas são as pessoas que deveriam ser congratuladas. Em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. Leia as bem-aventuranças e descobrirá a descrição de como todo crente deveria ser. Então, não é que eu tenho tal qualidade descrita nas bem-aventuranças e outra pessoa tem outra qualidade. O cristão, ele deve ter todas as qualidades colocadas, mencionadas nas bem-aventuranças. Vemos aqui, porém, as bem-aventuranças não ensinam qualquer descrição desses ministérios. Pelo contrário, descreve as qualidades de caráter do homem crente. Ora, do ponto de vista do caráter e do ponto de vista daquilo que os crentes deveriam ser, não há nenhuma diferença entre um crente e outro. A gente vê que há distinções quanto aos ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, por aí adiante. Com as bem-aventuranças não é dessa forma, porque eles descrevem as qualidades de caráter do cristão. Seja-me permitido colocar a questão como segue. Não é o Novo Testamento, mas a Igreja Católica Romana que canoniza certas pessoas. Leiam-se as introduções de qualquer epístola do Novo Testamento e ali vê-se que todos os crentes são intitulados conforme se lê na epístola, chamados para ser santos. Ali todos os crentes são canonizados, entre aspas, se assim quisermos dizê-lo, e não somente alguns dentre eles. Então, esse conceito de excelência na piedade cristã destina-se somente a alguns, ao passo que os demais cristãos deveriam contentar-se em viver um plano inferior. É uma completa negação do Sermão do Monte, particularmente das bem-aventuranças. O segundo princípio poderia ser expresso como segue: espera-se que todos os crentes se manifestem todas essas qualidades em todos os crentes. Não somente essas qualidades são esperadas da parte de todos os crentes, mas por isso mesmo
é mister que todos os crentes as manifestem integralmente. Não é correta a opinião de quem afirma que alguns são humildes de espírito e que outros são mansos, outros são os que choram e ainda que outros são os pacificadores e assim por diante. Não é dessa forma que é ensinado no Novo Testamento, no Sermão do Monte. É de que todas essas características e qualidades devem ser evidenciadas por todos os crentes. Por exemplo, ninguém pode ser humilde de espírito sem também chorar. Nesse sentido, ninguém pode chorar sem ter fome e sede de justiça. E ninguém pode ter essa atitude se também não for manso e pacificador. As bem-aventuranças formam um complexo integrado e não podemos separá-las umas das outras. Bem interessante essa questão aí. Ele fala aqui de uma experiência. Deixa eu ver aqui, localizar. Trata-se de uma questão tanto sutil e é frequente as pessoas sentirem dificuldades a esse respeito. Dizem elas: conheço uma pessoa que não se considera cristã, nunca vai à igreja, jamais leu a Bíblia, não sabe o que é orar e, francamente, diz não estar interessada nessas coisas. No entanto, sinto que ela é mais crente do que muitas pessoas que costumam frequentar a igreja e orar. É um homem sempre gentil e polido, que ele nunca diz uma palavra violenta e nem exprime juízo severo demais, vivendo sempre para fazer o bem ao próximo. Essas pessoas olham para essas certas características das pessoas que estão considerando e observam, certamente, ali se encontram as bem-aventuranças. Essa pessoa à minha frente tem de ser crente, embora ela negue inteiramente a fé. Esse é o tipo de confusão que surge quando não se entende claramente alguma ideia dentro do Sermão do Monte. Em outras palavras, é nossa tarefa mostrar que aquilo que encontramos nesse sermão, em cada caso, não é a descrição de alguma qualidade natural de temperamento, mas antes uma disposição produzida pela graça divina. Então, somente, não é uma disposição nem uma qualidade natural do da nossa própria natureza, mas vem por causa da graça do Senhor Jesus. E aí começamos a estudar um por um das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus como uma recompensa aí. Então, em algumas versões, bem-aventurados os humildes de espírito. Né? Então, vamos localizar aqui o capítulo 4 do livro. Para essa questão, esse estudo aí. Bem-aventurados os humildes de espírito, em outras versões. No reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. É uma das prerrogativas, né? Pobres somente no sentido que eles não dependem das riquezas materiais. Essa é a atitude que é ali condenada, essa dependência das riquezas materiais propriamente ditas. Há muitas pessoas pobres, né, ele diz aqui, que dependem das riquezas exatamente como fazem muitas pessoas ricas. Sem embargo, essa bem-aventurança nem ao menos é popular na igreja de nossos dias. Né? Infelizmente, parece que ser humilde, ser pobre de espírito, termina sendo um termo pejorativo. Nós vemos mais adiante. Mais adiante nós iremos ver que, bem aqui, sim, ele é muito bom, mas é um tanto ou quanto destituído de personalidade. Não obstante a minha opinião sobre aquele candidato em particular, era que se tratava de um homem modesto. Atualmente, nota-se com maior clareza a tendência de ser exaltado uma certa agressividade, uma determinada confiança própria, justificando-se o uso que o indivíduo esteja fazendo de si mesmo e de sua personalidade, procurando colocar-se em posição de evidência, ou conforme diz aquela expressão horrível, procurando impor-se. A propaganda, que de maneira crescente está sendo utilizada em conexão com o trabalho cristão, proclama essa tendência em altos brados,
Quando se leem os relatórios das atividades dos maiores obreiros cristãos do passado, dos maiores evangelistas e de outros, pode-se observar quão modestos eles se mostravam. Hoje em dia, entretanto, estamos passando por aquilo que é a quase total reversão dessa antiga atitude. A promoção própria ou emprego de muitas fotografias estão ambos sendo postos em primeiro plano. Então, a gente percebe que hoje nós temos uma certa idolatria com relação a algumas celebridades, ou pastores, evangelistas, ou até mesmo alguns artistas gospel. Então, a gente percebe que, em vez de ser tratado como humildes de espírito, se apresentarem como humildes de espírito, são colocados como pessoas que sempre estão em evidência. A sua imagem está em evidência. A humildade de espírito não é popular, nem mesmo dentro da igreja. O que significa ser alguém humilde de espírito? Novamente, permita-me apresentar algumas ideias negativas. Ser humilde de espírito não quer dizer que deveríamos ser tímidos e fracalhões, e nem significa que deveríamos ser retraídos, fracos ou acovardados. É verdade que existem pessoas que, reagindo contra essa atitude de autoafirmação, a qual o mundo e a igreja tolamente descrevem como personalidade, pensam que é realmente assim que deveríamos agir. Nenhuma das qualidades mencionadas nas bem-aventuranças são características naturais. Os humildes de espírito, por conseguinte, não são aqueles indivíduos que já nasceram assim. Desvencilhemos-nos dessa ideia de uma vez por todas. E também não devemos ser praticantes de uma falsa humildade. Né? Então, uma falsa humildade é aquela que exalta e que diz que não serve para nada, que eu não sou ninguém, eu sou um mero João Ninguém, uma pessoa sem a mínima importância, eu não sirvo para nada, não sou nenhum grande vulto da igreja, sou apenas um daqueles que transportam a bagagem do pastor. Então, essa é um exemplo de falsa humildade. Isso é uma prova de que a pessoa não é humilde. O homem que deveras é humilde de espírito não precisa preocupar-se tanto com sua aparência pessoal e com a impressão que esteja causando em outros. Pelo contrário, sempre dará a impressão certa. Então, nós percebemos isso. Ele repete, ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia, de sua graça. Digo que ser humilde de espírito é experimentar, embora parcialmente, aquilo que Isaías experimentou, quando, havendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Portanto, façamos a nós mesmos as seguintes perguntas. Pareço-me com essa descrição, sou mesmo humilde de espírito? Como eu me sinto a meu respeito quando penso em termos de Deus e na presença de Deus? Em minha vida diária, quais são as coisas que eu costumo dizer sobre o que costumo orar e o que costumo pensar sobre mim mesmo? Em seguida, nós vemos a outra bem-aventurança. Versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Toda a sua organização estriba-se sobre a suposição que chorar é algo que deve ser evitado. Quem chora em público é tido como pessoa fraca, pessoa que não tem autocontrole. No entanto, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes os que choram. Mais adiante, não hesito ao afirmar novamente que a igreja não está exercendo o maior impacto sobre a vida dos homens e das mulheres deste nosso mundo, devido ao fato de que sua própria vida não se acha em ordem. Para mim, nada existe de mais trágico ou míope ou carente de discernimento do que a suposição, por tantos embalada, de que a própria igreja vai bem e que tudo quanto lhe compete fazer é evangelizar o mundo fora da igreja. Trata-se justamente de que devemos ser sensíveis às necessidades, não somente das pessoas que nos rodeiam, das pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar, o círculo social, mas também devemos nos sensibilizar com as pessoas que sofrem. E isso tem faltado muito na igreja dos nossos dias.
atrair aqueles que ainda não são crentes, então devemos ostentar deliberadamente uma aparência de vivacidade e jovialidade. E devemos ser humildes de espírito antes de começarmos a ser cheios do Espírito Santo. Né? Parece que não tem muita coisa a ver, mas tem muito a ver. E a gente deve usar sempre o exemplo de Jesus. Jesus chorou. Jesus não chorou porque o seu amigo tinha falecido, porquanto ele estava ao ponto de ressuscitá-lo. Jesus bem sabia que no instante seguinte, Lázaro haveria de retornar à vida. Não, o motivo que levou Jesus a chorar foi muito diferente disso, conforme haveremos de examinar juntos. Também ficamos sabendo que ele chorou defronte de Jerusalém ao contemplar a cidade pouco antes de sua morte. É a gente lamentar a condição humana, não somente a nossa própria condição humana, mas também a condição do mundo em si. Como está a situação? O crente preocupa-se por causa do estado da sociedade e do mundo. E quando lê os jornais, não estaca diante daquilo de que tomou conhecimento e nem meramente exprime o seu desgosto diante do estado das coisas. Sim, o crente chora devido aos pecados de seus semelhantes. De fato, ele vai muito além disso, porquanto chora em face da situação do mundo inteiro, ao contemplar a desordem, a infelicidade e os sofrimentos da humanidade, ao ler a respeito das guerras e rumores de guerra. Ele percebe que o mundo inteiro está em uma condição enfermiça e infeliz. Sabe que toda essa desgraça se deve ao pecado. E frente a frente com todo esse quadro, o crente chora. Não tem como não se sensibilizar. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos ver o que o Martin Lloyd Jones diz a respeito dos bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Capítulo 6 do livro vai falar justamente sobre esses pré-requisitos aí. Mais uma bem-aventurança que nós vamos estudar aqui, através do livro Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones. Aí o que ele nos diz? A humanidade pensa em termos de força, de poderio, de habilidades, de autossegurança e de agressividade. Essa é a ideia que este mundo faz de conquista e predomínio. Quanto mais uma pessoa se impõe e se expressa, quanto mais se organiza e manifesta o seu poderio e suas habilidades, tanto mais perto se acha do sucesso e do progresso. É assim que as pessoas devem se comportar diante dos problemas desse mundo, segundo a conduta natural. No entanto, porventura não se manifesta na igreja uma patética tendência de se pensar em termos de luta contra o mundo, contra o pecado e contra aquilo que faz oposição a Cristo por intermédio de grandes organizações. Ali está o poderoso inimigo em pé de guerra contra nós, e aqui está a dividida igreja cristã. Não obstante, bem-aventurados os mansos, não aqueles que confiam em suas organizações, que confiam em suas forças, capacidades e instituições. Não, esta bem-aventurança leva-nos a sentir como nada e tornamos-nos humildes de espírito e sentimos-nos verdadeiramente desamparados. Quem é o indivíduo manso? É a pergunta que se faz. Vamos ver aqui. Quem é o indivíduo manso? Com quem ele se assemelha? Ora, muitas ilustrações podem ser oferecidas quanto a isso. Meramente selecionei algumas ilustrações que eu considero como as mais importantes e evidentes. E aí ele cita o exemplo de Abraão, frente à questão com relação ao seu sobrinho Ló, na escolha de qual território eles iriam ocupar. Então, ele dá preferência para Ló, que é mais jovem, e para ele escolher. Isso é mansidão. Moisés também, considerado o homem mais manso da terra. Também tem um exemplo de Davi, que em muitas ocasiões poderia ter dado cabo à vida de Saul, mas não o fez. O caso de Jeremias, o profeta Jeremias, e também o caso do Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 e 29.
O próprio Jesus é o maior exemplo de mansidão. Humilhou-se a si mesmo e se tornou servo, tendo se sujeitado à própria morte e morte por crucificação. Pois bem, que é mansidão? Temos examinado alguns exemplos representativos. Que vimos neles? Em primeiro lugar, notemos novamente que não se trata de uma qualidade natural. Não é uma disposição do berço, porquanto espera-se que todos os crentes sejam assim, e não somente alguns. Aí ele diz também, a mansidão não equivale à indolência. Há indivíduos que são complacentes e as demais pessoas tendem por observar que são mansas, quão mansas elas parecem ser. Todavia, isso não é mansidão, é tibieza. Embora eu use esse vocábulo com cautela, há indivíduos que são complacentes e as demais pessoas tendem por observar quão mansas elas podem ser. Mais adiante, a mansidão é compatível com grande força de caráter. A mansidão é compatível com grande autoridade e poder. Aquelas personagens bíblicas que mencionamos acima foram grandes defensoras da verdade. Homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até a morrer por ela, se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis. Foram homens fortes e, contudo, mansos, que Deus nos livre de que alguma vez confundirmos essa nobre qualidade, uma das mais nobres dentre todas as virtudes, com algo meramente animal, físico ou natural. O homem manso nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo, não vive cuidando de si próprio ou dos seus interesses pessoais. Ele se preocupa com os outros. O homem que realmente é manso não tem pena de si mesmo e nunca se lamenta por si mesmo. Jamais fala consigo mesmo, dizendo: você está enfrentando tempos difíceis, e como aquelas pessoas mostram-se ásperas ou não lhe compreenderem. E também jamais pensa: quão maravilhoso seria se ao menos as outras pessoas me dessem alguma oportunidade. Autocomiseração. Quantas horas e quantos anos desperdiçamos lamentando-nos? Todavia, o homem que se tornou manso pôs um ponto final em tudo isso. Em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos e nem merecimentos, seja no que for. Tal indivíduo já percebeu que ninguém pode causar-lhe qualquer dano. Então, a gente vê aí essa bem-aventurança, os mansos, pois eles herdarão a terra. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vamos ver aqui, capítulo 7 do livro, vai falar justamente, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se cada homem e mulher neste mundo soubesse o que significa ter fome e sede de justiça, então não haveria perigo de explodirem conflitos armados. O que é ter fome e sede de justiça? Ser humilde de espírito, precisamos chorar, e também que devemos ser mansos. E para sermos mansos também temos que ter fome e sede de justiça. A gente já viu que o mundo anda à cata da felicidade. Essa é a explicação para a sua mania em busca do prazer. Todos estão procurando achar a felicidade, porquanto esse é o seu alvo primordial, o seu objetivo fixo. No entanto, não encontram a felicidade, pois sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, quanto à ordem de prioridade, tal esforço está condenado ao fracasso mais miserável. Buscam primariamente a justiça. Ponha-se a felicidade no lugar que pertence à justiça e a felicidade nunca será obtida. O dever primário do médico é descobrir a causa da dor e tratar dessa causa. A dor é um admirável sintoma que a natureza nos proveu a fim de advertir-nos a respeito de alguma enfermidade. E a cura radical da dor consiste precisamente no tratamento daquela enfermidade e não no alívio da dor propriamente dita. Então, a gente vê aí, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a justiça é a justiça de Deus. Seja-me permitido analisar a questão por parte. A justiça de Deus aqui evidenciada é a justiça que nos leva a sermos justos perante Deus, a justificação, que nos leva também à santificação.
Então, muito se debate atualmente sobre o caráter sagrado dos acordos internacionais, sobre a fidelidade aos contratos, sobre a palavra sobre negócios realizados de maneira equitativa, sobre a lealdade nos tratos e sobre tudo mais que pertence a essa categoria de coisas. Então, há pessoas que falam com eloquência a respeito dessa forma de justiça, mas que pouquíssimo conhecem o que seja justiça pessoal, né? Então, a gente vê que a justiça mesmo, ela só existe através de Jesus Cristo. O homem que tem fome e sede de justiça é o homem que anela por estar isento de tudo, de todas essas coisas que são mencionadas aqui, como o alto interesse, o orgulho, a jactância, a autoproteção, a sensibilidade exagerada, a ideia de que todas as outras pessoas são contrárias a ele, e o desejo de proteger e glorificar ao próprio eu. Então, todas essas coisas estão. O homem que tem fome e sede de justiça, ele está isento. Ele quer ser emancipado do autointeresse em todas as suas variações e formas. Fome e sede de justiça não são sensações passageiras. A fome é profunda e forte, que continua enquanto não for satisfeita. A fome fere e é dolorosa. O indivíduo que almeja atingir certa posição, tal homem não descansa nem pode ficar quieto, mas está sempre trabalhando e labutando em busca dessa justiça. Portanto, prossigamos para a perfeição. Em seguida, nós vamos pular o capítulo 8, que ele ainda fala sobre as provas de apetite espiritual, né? Nós vamos ver aí, bem-aventurados os misericordiosos, versículo 7, porque eles alcançarão misericórdia. Capítulo 9 do nosso livro aqui, Estudos sobre o Sermão do Monte, de Martin Lloyd-Jones. Vejamos aqui, capítulo 9. Oito provas de apetite espiritual, que ele traça justamente a questão como o cristão ele se comporta diante da questão dessa fome e sede de justiça, fome e sede espirituais. Vejamos aí o capítulo 9. Bem-aventurados os misericordiosos. Está aqui. Porque eles alcançarão a misericórdia. Nosso Senhor estava retratando e delineando o crente e o caráter do crente. Há um progresso bem definido no seu pensamento, há uma sequência lógica. Essa bem-aventurança particular deriva-se de todas as que a antecedem, e é especialmente notório que ela tem uma conexão lógica, bem aguda e definida, com a bem-aventurança imediatamente anterior, que é os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quero salientar novamente que é inútil tomar-se a esmo qualquer das bem-aventuranças constantes do Sermão do Monte e procurar compreendê-las sem levar em conta o contexto inteiro. Então, uma depende da outra. E aí a gente vê, o evangelho cristão põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. O evangelho dá muito maior importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Logo de início, o evangelho frisa primordialmente aquilo que você e eu somos na essência, e não aquilo que possamos realizar. O crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Ser crente é possuir determinado caráter e, portanto, é ser um certo tipo de pessoa. Não se espera de nós que controlemos o nosso cristianismo. Pelo contrário, nosso cristianismo é que nos deve controlar. Então, a fé cristã não é algo que se manifeste à superfície da vida de um homem. Não é meramente uma espécie de camada de verniz. Não, mas é algo que está sucedendo no âmago, no íntimo, mesmo de sua personalidade. Algo passa, então, a controlar todos os pensamentos, toda a perspectiva do seu ser, toda a sua imaginação e, em resultado disso, até mesmo todos os seus atos. Aí nós vemos que o que é realmente somos misericordiosos? A pergunta que se faz, a pergunta específica que fazemos é: somos misericordiosos? O crente de conformidade com o nosso Senhor não é somente aquilo que já vimos nele, nos capítulos anteriores, mas também misericordioso. Esse é o indivíduo abençoado, esse é o homem que merece congratulações,
pois é pessoa misericordiosa. Não está em pauta que devamos ser complacentes com as coisas, conforme costumamos dizer, pois há muita gente destes nossos dias que pensa que ser misericordioso significa ser complacente, e não é a mesma coisa. O indivíduo misericordioso, conforme muitos pensam, seria aquele que sorri diante da transgressão e da desobediência das leis. Seria aquele que diz, que importa, vamos adiante. Tal pessoa seria um moleirão, um desligado da realidade que todos são capazes de enxergar facilmente. Quem é misericórdia? O que será misericórdia? Penso que talvez a melhor maneira de abordarmos esse ponto seja comparando a misericórdia com a graça. Você pode notar na introdução das chamadas epístolas pastorais que o apóstolo se utilizou de um novo vocábulo. A maioria das demais epístolas de Paulo começa dizendo graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas em suas epístolas pastorais, ele prefere dizer graça, misericórdia e paz, o que indica que ele fez uma interessante distinção entre a graça e a misericórdia. A melhor definição dessas duas virtudes que jamais encontrei é a seguinte: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. Certo? Então, essa é a explicação para a misericórdia. Deus viu nosso deplorável estado, viu nosso sofrimento, e a despeito de sermos apenas transgressores da lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. E devemos também utilizar essa mesma misericórdia com os nossos semelhantes. Se essa realmente fosse a interpretação dessa bem-aventurança e de suas passagens paralelas, então seríamos obrigados a cancelar toda a doutrina da graça. No entanto, nós devemos atuar com a misericórdia para com as outras pessoas. O que nosso Senhor realmente ensinava era que só serei verdadeiramente perdoado quando eu estiver verdadeiramente arrependido. Ora, estar realmente arrependido significa perceber que nada mereço senão a punição e que se eu chegasse a ser perdoado, esse perdão deve-se única e exclusivamente ao amor, à graça e à misericórdia de Deus. A minha atitude para com os meus semelhantes deve ser total e completamente mudada. Certo? Então, com relação à misericórdia do Senhor e sermos misericordiosos com os outros. Você é misericordioso? Você se entristece pelo pecador, embora esse pecador o tenha ofendido? Você sente compaixão de todos aqueles que são vítimas e estão sendo iludidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo? Esse é o grande teste. Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos para a próxima bem-aventurança. Versículo 8. Versículo 8. Bem-aventurados os de coração, porque eles verão a Deus. Veja que interessante. O versículo 8 nos diz essa bem-aventurança aí do capítulo 10. As três primeiras bem-aventuranças versavam sobre a nossa necessidade espiritual, sobre a nossa consciência dessa necessidade. Humildade de espírito, choro lamentoso em face da nossa pecaminosidade. Mansidão é resultado de uma real compreensão da natureza do próprio eu e seu grande egocentrismo, aquele horrendo defeito que nos tem arruinado a vida. Em seguida aparece a grande declaração sobre a satisfação dessa necessidade, com a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E então nos tornamos misericordiosos, limpos de coração e, na sequência, pacificadores. Entretanto, há uma correspondência mais exata que essa. Então, essas três bem-aventuranças que vêm após a declaração central do 6º versículo, elas têm uma ligação muito forte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os limpos de coração. A gente vê que tem muito a ver, porquanto a única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é o seu coração
e então lamentar-se por causa disso tão intensamente que vem a fazer aquilo. Então, as bem-aventuranças a gente percebe que elas estão interligadas umas às outras. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, né? Aparece nesta altura do discurso de Jesus, a ênfase recai sobre a pureza de coração e não sobre a promessa que lhe corresponde. Se olharmos para as coisas de acordo com essa perspectiva, penso que isso nos capacitará a ver por qual razão nosso Senhor adotou essa precisa sequência. E aí, limpo de coração. Qual é o estado do coração? Vamos aqui esse trecho, que é bem interessante, sobre a questão do coração. Limpo de coração. Uma vez mais, entretanto, por que Cristo pôs ênfase sobre o coração e não sobre aquilo apenas comportamento e externalidades? Os fariseus, conforme você deve estar lembrado, sempre mostravam-se dispostos a reduzir a maneira de viver e a retidão de uma simples questão de conduta, de ética, de comportamento. O Evangelho venda deveras tudo quanto se oculta em nós. E aí, a questão do coração é no coração que está o centro, é tido como centro da personalidade na Bíblia. Não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Esta bem-aventurança não é uma declaração que vise dizer que a fé cristã é algo primariamente emocional e não intelectual. Mas o coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. É a disposição do coração que faz com que nós dispomos a realizar as coisas, a praticarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente vê que o coração, né, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? Já dizia o profeta Jeremias. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Todas as dificuldades dos homens se devem ao seu meio ambiente, e que para mudar o homem, tudo quanto se tem que fazer é modificar o seu meio ambiente. E, no entanto, isso constitui-se uma trágica mentira, porque o primeiro erro foi cometido em um meio ambiente perfeito e, por essa razão, recolocar o homem em um ambiente perfeito não soluciona os seus problemas. É a disposição do coração que faz com que nós pratiquemos, coloquemos em prática o Evangelho de Cristo. Só podemos ver a Deus se tivermos corações limpos. No entanto, acabamos de examinar o que somos por nossa própria natureza. E esse coração limpo, ele deve ser destituído de hipocrisia. Então, nosso coração, ele deve estar limpo, ser semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, é uma coisa que está ligada a ser limpo de coração, porque verão a Deus. E a gente vê que em Hebreus 12, 14 diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, o coração é a sede de toda a vontade humana para com a vontade de Deus. Mais adiante. 1 João capítulo 3, versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Nós vemos aí essa bem-aventurança. Vamos ver a seguinte: bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 9. Bem-aventurados. Veja que há um paralelismo entre a bem-aventurança, as bem-aventuranças que antecedem. Veja que entre bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Tem muito a ver uma coisa com outra, né? Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Os pacificadores são bem-aventurados por serem aqueles que se destacam como diferentes de todos os habitantes do mundo e são tais justamente por serem filhos de Deus. Em outras palavras, essa bem-aventurança acaba de fazer-nos mergulhar novamente no oceano da teologia e da doutrina neotestamentária. Ser filho de Deus. Do coração procedem
os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, a fornicação, a inveja, o ciúme, a malícia e todos os demais pecados. Vemos isso aí, né? De acordo com as Escrituras, a dificuldade reside no coração do homem, e quando esse coração não for transformado, o problema jamais será solucionado, sem importar todas as manipulações externas. E nós vemos aí que está intimamente ligado o ser limpo de coração, ser manso e ser pacificador. Não se deve pensar aqui no indivíduo complacente e desligado da realidade, e nem no homem que quer paz a qualquer preço, mas aquele que promove a paz. É um indivíduo pacífico, pois quem é pacificador, ativamente falando, esse indivíduo, sem dúvida, é pacífico. É alguém que procura estabelecer ativamente a concórdia. Alguém que não somente não provoca conflitos, mas que tudo faz a fim de estabelecer a paz. Antes que alguém possa ser um pacificador, terá de ser inteiramente liberto do próprio eu, dos interesses próprios e da preocupação consigo mesmo. Você não poderá ser uma pessoa dotada de excessiva sensibilidade própria, não poderá deixar-se atingir pela ofensa, não poderá pôr-se em atitude defensiva. Se você permitir esses empecilhos, não poderá ser um pacificador de qualidade. Então, e nem deve-se pensar, estou sendo tratado igualmente como os outros. Quando nós nos colocamos nessa situação, nós não podemos ser pacificadores. Esse eu que se coloca tão à frente dos outros, em primeiro lugar, é tão desgraçado, não tem direitos nem privilégios, nada merece. Se você já se viu como alguém que precisa ser humilde de espírito, se você já se lamentou chorando em face da negridão do seu coração, se você já se enxergou como realmente é e sentiu fome e sede de justiça, então você não continuará exigindo que os seus direitos e privilégios sejam atendidos e nem ficará perguntando qual é a minha parte nisso ou naquilo. O pacificador, ele coloca tudo isso de lado. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Precisamos aprender a controlar nossas línguas e nossos lábios. O pacificador é um indivíduo que não fica dizendo coisas. Né? Então, ele também tem uma outra atitude com aqueles que não gostam dele. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O pacificador, ele age dessa forma porque ele é filho de Deus e se assemelha a seu Pai celestial. Mais adiante, próxima bem-aventurança é justamente: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, a gente vê aí, chegamos à última das bem-aventuranças. Aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. É que a promessa vinculada a essa bem-aventurança é a mesma promessa ligada à primeira das bem-aventuranças, porque deles é o reino do céu. Então, a gente verá que essa última bem-aventurança, ela termina do mesmo jeito que começou a primeira, né? A primeira bem-aventurança, né? Que foi os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós vemos aí a questão da perseguição. Esta bem-aventurança e promessa refere-se especificamente àqueles que padecem por causa da justiça. A fé cristã e tais opiniões ocupam campos eternamente distintos. Nós vemos aí que a fé cristã não consiste em anticomunismo, e confio que nenhum de nós mostrar-se-á tão tolo e ignorante ao ponto de permitir que uma igreja ou qualquer outro interesse nos iluda. Mas se ao menos por uma vez dermos a impressão de que o cristianismo é anticomunismo, então estaremos fechando portas e impondo barreiras, virtualmente impedindo que os comunistas ouçam nossa mensagem de salvação evangélica. E por que o autor menciona a questão de anticomunismo aqui? Porque nós sabemos que os países comunistas, eles foram, durante muito tempo, e continuam sendo alguns ainda, de confissão comunista, perseguidores do cristianismo. Fecharam igrejas, perseguiram líderes,
padres e pastores foram presos, mortos, sequestrados e torturados por causa de sua fé. Bem-aventurados são os que são os perseguidos por se parecerem com ele, Jesus Cristo. Nós vemos vários exemplos de personagens que foram perseguidos, como Abel, por exemplo, foi perseguido por seu irmão Caim. Moisés também foi severamente perseguido. Consideremos como Davi foi horrivelmente perseguido por Saul, bem como as amargas perseguições que Elias e Jeremias tiveram de padecer. Então, está você lembrado da narrativa sobre Daniel, onde se vê como ele foi perseguido? Nós estaremos também dentro dessa semana de estudos sobre a questão do caráter cristão, também enfatizando o estudo sobre a vida de Daniel, a experiência e o testemunho de Daniel, quando foi perseguido também. Examinemos ainda as vidas dos mártires, como João Hus, né, que antecedeu, né, Lutero na questão da reforma protestante, o missionário Hudson Taylor, que viveu no século XX. Consideremos o caso do nosso Senhor mesmo. Quais foram os seus principais perseguidores? Foram os fariseus, os escribas e os mestres da lei. Os primitivos cristãos, igualmente, foram perseguidos, mas amargamente por seus compatriotas judeus. Nós vemos tantos exemplos. Isso nos conduz à nossa última dedução. A qual é que o novo nascimento é uma necessidade absoluta antes de que qualquer pessoa possa tornar-se um crente autêntico. Ser crente, em última análise, é ser como Jesus Cristo. E ninguém pode ser semelhante a Cristo sem haver sido inteiramente transformado. Para que nos tornemos iguais a Cristo, temos que tornar-nos luzes, mas a luz sempre desmascara as trevas. E é precisamente por esse motivo que as trevas sempre haverão de odiar a luz, né? E aí a gente vê que essa última bem-aventurança fala justamente sobre essa situação de que nós temos o compromisso com o Evangelho de Cristo, de sermos seus imitadores. E aqui, imitadores de Cristo. Quando Jesus começa a ensinar sobre as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, nós percebemos que todas essas qualidades devem ser evidenciadas em todo crente, porque elas já foram evidenciadas no próprio Jesus Cristo. Que nós possamos estar sempre abençoados por esse estudo das bem-aventuranças.